Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. E hoje, como sempre, tem um convidado especial, o homem de Deus. Olha, a esposa dele veio aqui semana passada. Meu Deus! Tremeu tudo isso daqui. O Senhor trouxe uma palavra que impactou. E agora é sua vez. Agora é sua vez de ser impactado, porque, ó, é um dos grandes expositores da palavra do Senhor no Brasil, irmão. Então, alinha sua expectativa aí, já pega a sua Bíblia, já reúne a sua família, sentado aí no sofá, porque Deus vai falar com você poderosamente. Então, né, eu quero aqui, antes de chamar o pastor Josué, amém, para que a gente possa conversar aqui, bater um papo de Bíblia, quero pedir para você, entra e se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Você não paga nada, irmão. Ajuda aí, abençoa o varão aqui, a varoa, amém? Porque eu tenho certeza, ó, você assistindo, você vai ser abençoado. Você compartilhando, você vai abençoar alguém. Então, de toda maneira, você está ganhando. Bem, então, ó, pega a sua Bíblia e vamos aqui, porque hoje nós temos aqui o convidado, Pastor Josué, meu amigo. Obrigado, Olá, seja bem-vindo. Paz de Cristo ao nosso querido pastor Márcio, pastora Poliana, esse casal queridíssimo, abençoados por Deus, aos nossos queridos que estão participando dessa live, assistindo esses vídeos, os cortes, ou podcast na sua totalidade. É um prazer estar com vocês aqui, participando do Papo de Bíblia. Amém. Pastora Poliana, então nós vamos cair dentro aqui. A Poliana já está com a Bíblia aberta. Já, né? E nós vamos falar hoje de um assunto que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Olha, nós vamos falar aqui sobre gerar, né? E eu tenho certeza que Deus está gerando algo grande hoje aqui, pastor. Em nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 5, nós vamos falar aqui sobre a história de dois personagens que são extremamente importantes para os nossos dias e também, se der tempo, vamos emendar ali em Maria, né, em José, no nascimento de Jesus, e vamos deixar Deus falar poderosamente no nosso coração. Então, abre a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, pastora Poliana lê para nós. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Que história. Eu sou suspeito, pastor, porque no dia 13 desse mês, Deus me deu uma palavra muito forte em cima disso daqui. Sim. Eu acordei pela madrugada e é aquele tempo que você acorda angustiado. Uhum. Eu acordei angustiado e falei assim: Senhor, quantas promessas que eu tenho, quantas coisas que eu sei que eu vou viver, mas ainda não estou vivendo. E eu comecei a me angustiar com aquilo dali. Sim. Então fui orar e terminei a minha oração. Eu vim estudar, falei, vou começar aqui pelo livro de Lucas e vou ler aqui até o Senhor quer para mim. E comecei pela madrugada ali
E a partir do versículo de número 5 aqui, Deus vem ministrando Já muitas te trouxe coisas. respostas. Muitas coisas no meu coração. E uma das coisas que o Senhor me trouxe foi um tema que é: não acabou, você vai gerar. Aleluia. Porque eu fiquei preocupado e eu falei assim, eu tenho essa reflexão, eu sempre venho medindo a minha vida a cada ano que passa. O que eu planejei? Senhor, eu planejei quando eu tinha 20 anos, quando eu chegasse 40 anos eu estaria assim, minha vida estaria assim, eu viajaria para tal lugar, eu faria isso pro Senhor. E eu fui colocando, eu fui pensando em muitas coisas que eu não fiz ainda. Eu falei, eu já tô na metade da minha vida e muitas coisas que eu gostaria de fazer pro Senhor eu não fiz. Muitas viagens missionárias que eu sonhei em estar e eu não estou. Mas o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Não acabou. Entendo. Você vai gerar. E quando eu comecei a olhar a esse texto de Zacarias, desde aqui do primeiro, do versículo 5, no tempo de Herodes, era um tempo difícil para o povo judeu. Era um tempo de luta, de escravidão, de adversidade. E o Senhor começou a falar comigo. Não importa qual é o tempo que você vive. Se você vive no tempo de Herodes, para mim não importa. Se eu determinar que você vai gerar, você vai gerar. Glória a Deus. Se eu determinar que vai acontecer porque eu sou o Senhor. E quando o Senhor começou a falar comigo, meu coração foi aliviando. Eu fui ficando tranquilo. E a gente que é pentecostal, não tem jeito. Aí já sai uma rajada de línguas. E ali você começa e fala, o Senhor toma posse de todas as palavras. E a gente fica, né? Só a palavra de Deus tem esse poder. Ela te traz vida na hora. Vigora, né? Aquela tristeza, aquela incerteza que começa a bater no seu coração, ela vai embora. Eu falo, Senhor, obrigado. E ali eu voltei a orar, voltei a louvar e vim trabalhar naquele espírito maravilhoso. E esse mês foi um mês tremendo na minha vida por conta dessa palavra que o Senhor trouxe. Então, eu acho extraordinário Sim. isso daqui. Eu entendo perfeitamente a sua colocação, porque o passar do tempo nos aflige em relação a algumas promessas. Você estava dizendo que planejava algumas coisas para quando tivesse 30, 40 anos de idade. E aí o tempo vai passando e não vai vivendo algumas situações, e a gente começa a achar que não vai viver mais ou que pode viver menos. Verdade. Né? Então a gente vê o tempo como um adversário para algumas promessas. Sendo que nós precisamos lembrar que o nosso Deus está acima do tempo. Verdade. Não à toa ele é chamado de Pai da eternidade. Aleluia. Deus não apenas é eterno, Deus criou a própria eternidade. Aleluia. Então, se Deus criou a eternidade, por que a gente se preocupa com o passar das horas? Verdade. Com o passar das semanas, dos meses, dos anos? Essa aflição relacionada ao tempo talvez seja a maior adversidade para se manter a fé. Porque o que faz com que uma pessoa tenha tanto medo com o passar do tempo? É porque nós condicionamos muitas promessas de Deus à nossa capacidade para fazermos. Nossa capacidade para executarmos. E a gente vê o tempo passando e a gente pensa assim, poxa, estou ficando mais velho. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais complicado para mim, porque o tempo está passando. Até Abraão teve essa dúvida, exatamente, né? Pô, Fez esse questionamento. O tempo está passando. Então o tempo, ele traz consigo algumas dificuldades para nós. Sim. Só que a gente precisa lembrar que as nossas incapacidades não refletem uma incapacidade de Deus. Verdade. A nossa incapacidade não quer dizer que Deus é incapaz, muito pelo contrário. Quanto menos capazes somos, maior é a glória de Deus ao se manifestar na nossa incapacidade. Então o passar do tempo não diminui as promessas de Deus. E é justamente isso que está acontecendo no caso de Isabel. O tempo já havia passado, já era uma mulher idosa, seu esposo já era um homem idoso, viviam no tempo difícil, como você disse que era o tempo de Herodes,
Esse Herodes era aquele chamado Herodes o Grande. Ele não era judeu, ele era idumeu, descendente dos edomitas. Foi posto como rei dos judeus pelo Império Romano. Teve algumas conquistas políticas, como construção de portos, reforma do templo em Jerusalém, mas era um homem extremamente louco. Louco, tinha mania de perseguição, matou esposa, matou filhos, achava que todos eram contra ele. E era nesse tempo que vivia um casal fiel a Deus. E O texto fala, né? Irrepreensível. irrepreensíveis. Em guardar Em todos. todos mandamentos. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis, porém, que não geravam. E não é esse o nosso grande conflito? É isso aí. E aí? Como é que pode a gente viver de uma forma irrepreensível e não vivermos algumas coisas que nós gostaríamos de ter, de viver, de experimentarmos? É porque a gente acha muitas vezes que a nossa fidelidade faz com que Deus meio que tenha uma dívida conosco. Por mais que nós sejamos irrepreensíveis, tudo que Deus faz por nós não é por nossa fidelidade, é sempre pela graça. É graça, verdade. A nossa fidelidade, ela é por gratidão. Nós somos fiéis a Deus, vivemos uma vida irrepreensível por gratidão a Ele, por honrarmos a Ele. Mas as bênçãos de Deus são graça. As promessas de Deus são A graça. Nunca é mérito nosso. É sempre a graça de Deus atuando. Meu Deus. E por mais que nós precisemos viver uma vida santa, uma vida fiel, uma vida irrepreensível, mas é sempre a graça de Deus. Porque se Deus for buscar méritos em nós, para nós vivermos as suas bênçãos, não viveremos bênção alguma. Verdade. Até o texto de Isaías, né? Ele fala que a justiça do homem para Deus é como um traço de imundícia. Por mais que nos esforcemos a viver uma vida justa, reta, tem como. Não vamos pecar, vamos errar, vamos falhar. Mas o que me chama muita atenção é, por mais que tudo isso aconteça, mesmo eles sendo pessoas como o Senhor trouxe aqui perfeitamente, né? Não é porque nós somos justos, retos diante do Senhor, que todas as orações vão ser ouvidas. Mas olha que interessante. Zacarias, ele está no templo. Ele está orando. Porque a palavra fala, o anjo apareceu para ele e falou, Deus ouviu sua oração. Sim. Mesmo tanto tempo sem gerar, ele não desistiu de gerar. Isso é uma lição que eu carrego. Né, que o Senhor fala poderosamente comigo. Não é porque você não teve aquilo que você pediu que você pode desistir. Que você tem o direito de desistir. Não é para mim. Deus não quer me dar. Talvez não é a hora de você receber. Talvez o que Deus, e quando Ele vai te dar, é para o nome dele ser glorificado, como aqui no texto. Para que todos possam observar e falar assim, só o Senhor pode fazer isso. Só Deus tem condição de fazer isso. Quantos milagres nós já vivenciamos ou já ouvimos pessoas que estão próximas de nós contar o testemunho e você fala assim, eu vi, só Deus pode fazer isso. Verdade. Eu estou vivenciando isso na minha vida. Então, assim, para você que está em casa, está assistindo, não pare de orar. Deus não te deu ainda, amém, glória a Deus, está no tempo dele, é no tempo dele, ele sabe qual é o melhor tempo. Então, quando eu olho para a vida desse homem, me inspira muito, porque mesmo velho, ele não parou de servir a Deus porque Deus não deu. E nós precisamos se conformar com o não de Deus, porque Deus também diz não. Deus disse não para Paulo, Sim. Deus disse não para Moisés. E eles não deixaram de servir o Senhor. E eles não deixaram de viver uma vida reta, irrepreensível. Então, às vezes Deus vai dizer não e tá tudo certo, porque Deus sabe o melhor para você. Deus sabe o melhor para mim. Eu preciso ter essa maturidade. Eu tenho 2 filhos. Às vezes dói dizer não. Mas quando eu digo não para eles, depois eu falo não que eu tô dizendo hoje para você ser melhor lá na frente. Jesus um dia disse assim, qual é o pai
que se o filho pedir pão, vai boa. dar pedras. Se o filho pedir peixes, vai dar uma serpente. E aí a gente pergunta assim, poxa, mas se Deus é pai, e se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, por que Deus não está dando o que eu estou pedindo? A resposta é simples. É porque às vezes nós pedimos pedras achando que estamos pedindo pães. Boa. Ó, gostei. Entendeu? Nós pedimos serpentes achando que estamos pedindo peixes. Eita. Então, às vezes, nós pedimos para Deus algo que julgamos ser bom, julgamos ser o nosso tempo, Sim. julgamos ser propício para nós, julgamos ser favorável, e Deus, que conhece a história, e não apenas a conhece, mas está no controle da história, sabe de fato o que é bom para nós. Essa história dessa visita de Gabriel a Zacarias e 6 meses depois a Maria, dá até para a gente questionar, porque para Zacarias e Isabel, parece que o anjo chegou muito tarde. Já estavam velhos. Verdade. Mas para Maria, Cedo demais. que ainda estava para casar, parece que o anjo chegou muito cedo. Legal. Então tem gente que às vezes para e pensa assim, poxa, tá demorando demais. E outro pode dizer, poxa, ainda não estou preparado. Verdade. Mas na realidade, Deus tem o tempo. Verdade. Era o tempo de Isabel e era o tempo de Maria. Deus tem o tempo de fazer todas as coisas. Entendeu? Então nós precisamos fazer exatamente como você disse. Continuar servindo a Deus. Aleluia. Independentemente do tempo. Zacarias, como você leu no texto, era da ordem de Abias. Nos dias de Davi e posteriormente no tempo de Salomão, quando foi construído o templo, foram organizados os sacerdotes em 24 ordens. 24 ordens. Que serviam a Deus no templo 2 vezes ao ano durante uma semana. Essas eram as 24 ordens. A ordem de Abias era a 8ª ordem sacerdotal. Então, eles só serviam a Deus 2 vezes no ano durante uma semana. Os demais dias ficavam nas suas casas e as ordens iam mudando. Quando esse povo foi para o cativeiro, para o exílio babilônico, no livro de Esdras, diz que só voltaram 4 ordens sacerdotais. Só 4, das 24. E essas 4 ordens foram redivididas em 24 novamente, para se manter o costume. Nos tempos de Lucas, de Jesus, de Zacarias, nessa época, primeiro século, o templo estava lá, haviam muitos sacerdotes, as ordens se revezavam e alguns sacerdotes passavam a vida sem entrar no templo para fazer o serviço de queimar incenso. Porque havia apenas um templo, o sujeito servia apenas durante 2 semanas no ano, e haviam outras pessoas que participavam da mesma ordem. Por isso que o texto diz que lançava-se sorte. Lançava-se sorte para decidir quem vai entrar, quem vai cumprir o papel. E a gente vê a atuação de Deus não apenas quando Zacarias já estava dentro do templo do lado do altar. Sim. A gente vê a atuação de Deus quando ele foi escolhido que a sorte foi lançada. Aleluia. Porque Provérbio diz o quê? A sorte se lança ao acaso, mas é de Deus que vem a resposta. Glória a Então Deus. parecia ser acaso, mas não era acaso. Era Deus olhando para Zacarias e dizendo, chegou o seu tempo. Aleluia. Aleluia. Era Deus o levando para dentro do templo, para o lugar que queimaria incenso, porque o incenso era uma resina que era composto por algumas especiarias. Pegava-se uma brasa do altar do holocausto, colocava-se naquela resina, a resina ia queimando com aquela brasa, a fumaça subia, fumaça perfumada, e juntamente com aquele perfume que ia subindo, naquela fumaça, entendia-se que as orações estavam subindo também, Aleluia. como um perfume diante de Deus. Então Zacarias vai levar diante de Deus as orações do povo, as orações dele, e aí aparece um anjo como resposta da fumaça que subiu. Glória a Deus. A fumaça subiu e o anjo Mas desceu. desceu. Glória a Deus. Tremendo, hein? E aí o anjo diz o quê? Zacarias, não tenha medo, a sua oração
foi ouvida. Ah. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, Deus gostou do perfume dessa fumaça. Glória a Deus. Aleluia. Deus se agradou do perfume da sua oração. Coisa linda, Maravilha, né? E que bom que ele perseverou, né? Como vocês comentaram, né? Mesmo tendo uma oração que ainda não havia se cumprido, um desejo, que a gente percebe que eles tinham esse desejo de ter o filho, mas ele não saiu do propósito para qual ele foi chamado. Exatamente. Continuamente sendo fiel, né? Sendo irrepreensível, tanto ele quanto a sua casa. Porque às vezes quando a gente se frustra, às vezes um desanima, né? E Exato. abate a fé do outro. Mas não, eles decidem. Isso é uma decisão, irmãos. Isso é uma escolha. Você crer e você permanecer no propósito. E eles decidiram permanecer no propósito, cumprir aquilo que foi chamado. E olha que coisa linda, que surpresa. Continuar surpresa. servindo a Deus, apesar de algumas Sim. respostas que não chegaram. E aí é tão curioso porque quando o anjo aparece e diz isso para ele ficou com medo. Até porque nós precisamos lembrar que estamos vivendo de um período de silêncio. Sim. Verdade. Né? A gente vira uma página na Bíblia, para nós é simples virar uma página, mas às vezes virar uma página tem séculos, né? É isso. De história. E de Malaquias a Mateus nós temos ali mais ou menos 400 anos. O período do Silêncio. Império Grego todo, a ascensão do Império Romano, o período dos Macabeus, tem toda uma situação. E já tinha tempo que Deus não falava. E Deus resolveu romper o silêncio. Olha que lindo. Deus resolveu romper o silêncio para responder uma oração antiga. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza que Zacarias não começou a orar pedindo filho agora. Não, com certeza. certamente. Já tinha tempo que ele pediu um filho. Já tinha tempo que orava. Já tempo que clamava. E Deus rompe o silêncio para responder orações antigas. Só que, como a gente estava falando sobre o tempo, o próprio Zacarias, quando o anjo falou, o que ele disse? Ah, como eu vou saber que isso é verdade? Porque às vezes a gente, diante do tempo, até nós duvidamos que algumas orações estão sendo respondidas. Não é verdade? Verdade. Aí. Olha pra circunstância, né? Tô velho, esposa velha. Será que é verdade? Porque é muito fácil. Zacarias era sacerdote. E ele tinha conhecimento de pessoas idosas que geraram. Abraão e Sara. Isaac orou 20 anos para a esposa dele ser mãe. Nós temos histórias de pessoas, mulheres estéreis, que deram à luz. Ana, Sim. a esposa de Manoá, mãe de Sansão, e tantos outros casos. E Zacarias sabia disso. Sabia do livro dos Salmos, que Deus faz com que a mulher estéril habite em família. E tudo isso ele tinha a responsabilidade de ensinar. Só que é uma grande responsabilidade entre eu saber, entre eu ensinar e entre eu crer e viver na minha vida. Uau. Porque é fácil eu chegar diante do povo e falar assim, ó, Deus é o Deus de Abraão, Aleluia. que faz a estéril idosa ser mãe de filhos. Difícil é quando a estéril idosa é a minha esposa. Deus chama um homem idoso e diz que ele vai ser pai de uma grande nação. Difícil é quando idoso sou eu. Então é muito fácil a gente chegar e falar assim, Deus está no controle de tudo. Difícil é quando eu preciso que Ele demonstre esse controle na minha vida. É fácil a gente falar que Deus cura, que Deus abre portas, que Deus faz milagres, que Deus age de forma sobrenatural. Difícil é quando nós precisamos. Eita. Entendeu? Porque lançar palavras, ensinar textos, é diferente de crer e viver aquilo na vida da gente. Na vida da gente é mais difícil. É mais difícil. E a gente consegue enxergar que essas adversidades, elas sempre estão diante dos servos de Deus. Deus não diminui as nossas adversidades porque nós somos servos, porque nós somos filhos, porque nós somos irrepreensíveis. Pelo contrário. O apóstolo Paulo é um exemplo que a adversidade fazia parte da vida dele a todo tempo. Toda viagem que ele fazia tinha uma perseguição, tinha uma luta, tinha uma adversidade. E nós precisamos nos alegrar com isso. Sim. Porque o apóstolo Paulo vai falar lá nas cartas aos Romanos, no capítulo 5, que a tribulação, ela produz algo bom em nós.
paciência, experiência, esperança. Então, para a vida desse homem e dessa mulher, não foi fácil. Mas quando a vitória veio, foi prazeroso. Já que você citou Paulo, é curioso que essas aflições que Paulo vivia, por exemplo, na igreja de Corinto, haviam aqueles que tentavam desacreditar o ministério de Paulo. Né? Os falsos mestres, enfim, que tentavam desacreditá-lo como apóstolo. E um dos argumentos que usavam para desacreditar Paulo era justamente o seu sofrimento. Diziam assim, não, Paulo não pode ser apóstolo. Paulo sofre demais. Como é que esse homem é apóstolo de Cristo? Esse homem passa muita dificuldade. Esse homem não pode ser apóstolo. E aí, quando a gente lê 2 Coríntios, a gente vê Paulo dizendo assim, eu me glorio nas aflições. Aleluia. Eu me alegro nas minhas tribulações. E quando a gente para ver, não é exatamente assim hoje. As pessoas, muitas, não medem a nossa espiritualidade pelo sucesso aparente. Verdade. Isso aí pode ser uma armadilha. Então tem que tomar cuidado. As pessoas medem a nossa espiritualidade, nossa vida com Deus, nosso sucesso ministerial por aquilo que elas enxergam. Hoje em dia, muitas pessoas medem o que é um ministério de sucesso. Um ministério de sucesso é uma igreja com tantos mil membros, um perfil no Instagram com tantos milhões de seguidores, uma agenda com tantos convites. O que é um homem de sucesso? É um homem que tem tantas empresas, é um homem que tem tantos veículos, mora em tal lugar. O que é uma mulher de sucesso? O que é um jovem de sucesso? Colocam padrões mundanos como regra ou como régua para medir um servo de Deus. E qual é o padrão de Deus? O que Paulo disse? Deus espera que nós, como dispenseiros ou mordomos, sejamos fiéis. Aleluia. Deus não espera que você seja rico. Ele pode te fazer. Sim. Mas esse não é o padrão para medir a sua espiritualidade. Porque se nós formos medir espiritualidade por riqueza, Paulo foi um fracasso. Isso é o próprio Senhor Jesus. Jesus foi um fracasso. Jeremias foi um fracasso. Se nós formos medir por isso, por padrões mundanos, muitos homens e mulheres de Deus fracassaram na vida. O que se mede a espiritualidade de um crente é a sua fidelidade. Aleluia. Fidelidade. É Deus que mede, é Deus que tem a régua para medir a fidelidade de um servo. Aleluia. E é isso que a Bíblia está dizendo de Zacarias e Isabel. Não tem filhos, e que naquela época não ter filhos, ainda mais um sacerdote, para dar continuidade à linhagem, porque o sacerdócio naquela época era hereditário, não ter filhos era sinal de fracasso. Só que a Bíblia está dizendo o quê? Eram irrepreensíveis. Olha a regra, a régua de Deus é totalmente diferente. Na verdade, ele só não tinha um filho. Só não tinha filho. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que esse testemunho era muito forte dele ser irrepreensível. Porque o texto me dá a entender como eles tinham muitas pessoas ao redor. Quando Isabel engravida, né, as pessoas se alegram. Sim. Porque assim, se eles não fossem pessoas de bem, homens e mulheres de Deus, pessoas que fossem exemplo, as pessoas não iriam se alegrar com eles. Então eu vejo que é extremamente importante você de fato resplandecer Cristo na sua vida. Que as pessoas enxerguem você Deus. Porque eu consigo ver Deus na vida desse homem e dessa mulher. Por quê? O que atrai a presença de Deus, o olhar de Deus para a sua vida, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é a sua conta bancária. É aquilo que Deus falou para Satanás. Observaste o meu servo Jó? Reto, íntegro, desvia-se do mal. É isso daqui que atrai o olhar de Deus para sua vida. Então você que está em casa, quer atrair o olhar de Deus para sua vida? Seja íntegro, correto, reto, em toda a sua vida.
Desde as pequenas ações, quando você vai ao supermercado, te dão um troco errado, não é meu. Desde uma gentileza, se você está no ônibus, levanta para uma mulher se assentar, para um idoso se assentar, ou até mesmo uma criança. Né? Nas pequenas coisas você mostra que você é reto, que você é uma pessoa correta. No seu trato de falar com qualquer pessoa, seja dentro da sua casa, porque às vezes nós somos cortês dentro da igreja. Ah, isso aí é fácil demais. Hein? Mas dentro de casa, somos um demônio. E aí? Eles não, as pessoas que estavam ali em volta deles, viam o testemunho desse homem e dessa mulher. De fato, eles eram irrepreensíveis. Eu acho tão lindo isso, pastor, porque isso é ter prosperidade. Quando eu olho o Salmo 1, o salmista vai falar, a partir do verso 3, né? Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. E aí o resultado de você meditar, de você guardar, que era o que eles faziam. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja estação dá na estação própria, e tudo o quanto fizer prosperará. Eles eram prósperos. O filho, o desejo de gerar, não deixava eles infelizes. Por quê? Porque eles tinham Deus. Eles guardavam os preceitos de Deus. Isso era o suficiente. Independente de se eles tivessem filho ou não, eles serviam o Senhor do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma força, com a mesma garra. E é isso que nós precisamos fazer, irmão. Independente daquilo que nós temos, o mais precioso que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo. É a comunhão que nós temos com Ele. É a comunhão que nós temos um com o outro. Então, quando eu olho a vida desse casal aqui, é um casal que me inspira. E quando eu olho, eu falo, Senhor, me dê a graça de ser assim também. Sim. E é impressionante como que Deus valoriza tudo isso aí que você falou, a questão de nós vivermos irrepreensivelmente na sociedade. Porque você citou Jó. E quando você vê o próprio Jó falando, ele diz assim: eu era os olhos do cego. Eu era a ajuda da viúva. Eu era o amparo do órfão. Então Jó, quando Deus disse para Satanás: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal? Jó demonstrava isso na sociedade. Verdade. Jó demonstrava isso diante das pessoas à volta dele. Porque é impossível a minha vida com Deus estar sadia e isso não influenciar os meus relacionamentos. Aleluias. Se os meus relacionamentos estão enfermos, a minha vida com Deus não está saudável. Porque se eu sirvo a Deus, isso necessariamente precisa fazer de mim um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor. Se isso não acontece, é porque algo está errado na minha vida com Deus. Porque como disse João, como é que eu posso dizer que sirvo um Deus que não vejo se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo? Como é que eu demonstro que eu temo a Deus, que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus? Amando as pessoas, cuidando das pessoas, sendo respeitoso com as pessoas, sendo correto com as pessoas. E é impressionante como que o diabo tem fúria de uma pessoa assim. Verdade. Porque quando a gente vê o caso de Jó, como já que você citou, Satanás tocou, com permissão de Deus, em várias áreas da vida de Jó. Tocou na família, tirando os filhos. Tocou na saúde, tocou nos bens financeiros, tocou em tudo que Jó possuía. Mas quando você vê a primeira coisa que o diabo tirou de Jó, sejamos honestos. Você tem um filho, né? Tem dois. 2 filhos. Entre perder um carro, perder uma casa e perder um filho, o que dói mais? Perder um filho. Não tem comparação. Nós temos um filho, né? Nosso garoto está com 20 anos. Eita. Então, entre perder coisas e perder um filho, não tem comparação que dói mais. Só que não foram os filhos que o diabo tirou primeiro de Jó. Se a intenção do diabo era ferir tanto Jó, fosse primeiro na família, mas não foi lá. A primeira coisa que o diabo tocou
que Jó tinha foi no seu rebanho. Por que no rebanho? Porque a Bíblia diz que Jó todos os dias sacrificava ao Senhor. A primeira coisa que o diabo fez foi tirar de Jó a possibilidade de fazer sacrifício e prestar culto. Meu Deus. Porque o diabo olhava e falava assim, eu te suporto com filho, mas não te suporto no altar. Eu suporto você com a sua família, mas eu não te suporto cultuando. Então o diabo foi primeiro no rebanho. Porque tudo que o diabo quer fazer, o inimigo quer fazer, é nos tirar da adoração. Aleluias. Nos tirar da presença de Deus. Entende? Então a primeira coisa que o diabo tocou foi no rebanho. Depois tocou no resto. Só que aí ele esqueceu de uma coisa, que Jó não precisava desse rebanho para cultuar. Porque o sacrifício que ele prestava era só uma manifestação exterior da vida dele, que já era um sacrifício. Aleluia. Porque mesmo sem ter rebanho, o que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe, nu deixarei essa vida, ou nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho oferta para colocar no sacrifício, mas a minha vida é uma oferta. Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa vida é um culto. A nossa vida é uma oferta. E é isso que a gente vê nesse casal. Que antes mesmo de entrar no templo para queimar um incenso, a vida deles já era um incenso. Meu Deus. Era um altar, né? A vida A própria deles já vida era já era uma um altar. oferta. Glória. Glória a Que Deus. bênção. Tá, sentindo, Então, hein? vou- Vai rapidinho, meu Senhor. Rapidinho. Para, Já foi. pelo amor de Deus. Não, calma aí, Já varão. foi, o homem nem ficou mudo ainda. Meu Deus. Mudo. Irmão, você tá vendo que... E assim, Aqui é o mistério, nós chegamos só na metade. Calma aí. Vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, porque Deus tá falando poderosamente aqui conosco. Glória a Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus tá mexendo aí, ó. Alguma área da sua vida aí o Senhor tá tocando. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Então, comenta aqui o que você tá achando dos episódios. Comenta aqui o que você tá achando dessa palavra inicial. E já vai, ó, indicando, ligando. Gente, vão assistir o Papo de Bíblia, porque hoje estamos tendo uma aula aqui. Glória a Deus. Amém? Deus toca na tua vida e você toca no like aí. E aí, ó. Ô, glória. Gostei Vamos dessa, aqui o pastor. apresentador aqui, pastor, hein, Josué, hein? Toca no like, vambora. Vambora. Interessante, pastor. Em cima do que o senhor falou aqui. Quando eu olho aqui pro versículo de número 12, que fala assim: quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João. É tão bom quando a gente ouve uma resposta favorável, mas também, como o senhor tinha comentado, é um temor quando nós estamos diante da presença de Deus. Sim. Isso daqui, como eu comecei aqui falando, é muito gostoso quando a gente vê. Mas tem algumas coisas no meio da igreja que às vezes me preocupa. Todas as vezes quando a gente vê uma manifestação dessa, a manifestação de Deus através de um anjo, eu vejo, todos foram assim. Reverência demais. Mas hoje eu vejo um culto aí, o anjo tá chegando, ninguém tem temor, ninguém chora, ninguém se desespera. Reverência, né? Não, é porque assim, ó, quando você, por exemplo, João, na ilha de Patmos, quando ele viu, ele caiu por terra. Isaías falou que estava perecendo, Era um homem de lábios impuros. né? E, então assim, Ezequiel caiu. Daniel. Né? Temor. Então assim, peraí. E essa manifestação? Como que você olha isso no meio da igreja? As pessoas falam, irmão, tem um anjo aí. Tem um anjo aí. Eu creio que tem anjo aqui, porque a Bíblia fala, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem o livro. Ok. Eu acredito, porque a Bíblia diz que tem um anjo da guarda que nos guarda, que está conosco, né? Mas
eu penso que é muito genérico e às vezes é muito movido a emoção para emocionar as pessoas. O que o senhor pensa a respeito disso? Baseado aqui nesse texto. Não tô fugindo, irmão. Não, mas você é tá no algo texto, que você tá no mas é texto. algo que é interessante. Você está no texto. Eu penso o seguinte: as pessoas aprenderam a fazer um culto. Sabe? Nós entendemos que a presença de Deus traz temor. Que a presença de Deus traz reverência. Só que muito do culto, em alguns lugares, não é mais vertical. É horizontal. Não é olhando para cima. É olhando para quem está diante de você. Zacarias entrou sozinho para queimar incenso. Estava ele, o altar, e quando o texto diz que todos se maravilharam, que ele estava demorando, e entenderam que ele Deus estava tendo falando. alguma experiência. Tá? Então ele estava sozinho. E ali ele sentiu temor e reverência. Muito do que nós precisamos na igreja é, por mais que o culto seja coletivo, o culto é coletivo, mas nós precisamos muitas vezes esquecer de quem está do nosso lado. Verdade. Esquecer em qual sentido? Não querer impressionar quem está do nosso lado, mas termos uma adoração totalmente voltada para Deus. Porque hoje em dia, muita gente quando vai cantar, não pensa no louvor que vai agradar o coração de Deus, Verdade. mas no louvor que vai entreter e movimentar o povo. O pregador, quando vai pregar, às vezes não pensa na palavra fiel que Deus quer falar à igreja, mas pensa no efeito que aquela palavra vai gerar às pessoas que estão ali. E não digo efeito espiritual, eu digo efeito momentâneo. Sim. A programação da igreja, às vezes, não é feita pensando no que pode edificar realmente o corpo de Cristo, mas sim naquilo que pode dar uma expressão social à igreja mais relevante. Então, muito do culto está na horizontal. Muito do culto está voltado para as pessoas e não para Deus. Quando nós olhamos para as pessoas, é para compartilhar com elas o que Deus nos deu. Aleluias. Só que para nós compartilharmos com os outros o que Deus nos deu, nós temos que ter recebido alguma coisa. Nós temos que ter recebido de Deus algo. Nós temos que ter estado na presença de Deus para depois falar às pessoas. O grande problema é que muita gente hoje quer falar aos homens sem ter ouvido de Deus. Se eu não ouvir de Deus, o que eu vou dizer para as pessoas? Zacarias saiu desse templo mudo, mas com uma experiência. E tem gente que fala demais e não teve experiência nenhuma. Uau. Tremendo. Tem gente que fala muito e não tem experiência nenhuma. Aleluias. Meu Deus. Zacarias saiu mudo, mas com uma experiência. Uau. Mudo para viver um milagre. E às vezes tem pessoas que ela tem até a experiência do milagre, né? Como Isabel e Zacarias esperaram tanto tempo no milagre, quando o milagre chega, porque eles ali viviam um momento de vergonha, de uma certa forma, né? Por não terem um filho. Mas aí você espera tanto em Deus algo, e quando Deus dá, a gente tem às vezes o costume de querer jogar na cara dos outros a minha bênção. Olha o que Deus me deu. Isabel não fez isso, não. Não, a Bíblia diz que ela ocultou-se 5 meses. 5 meses. Ela recebeu a bênção, mas ela sabia que aquilo ali, mais do que causava alvoroço eles não terem filho, eles terem um filho também causaria um alvoroço das pessoas, uma curiosidade. Então o que ela faz? Ela recebe a bênção dela, mas ela guarda em um período dela com Deus, se preparando para esse momento. Até porque, irmão, não foi qualquer bênção não, foi João Batista. E as bênçãos de Deus, o próprio Deus se encarrega de divulgar. Isso aí. Tá. Porque Gabriel, 6 meses depois, 5 meses depois, foi lá em Nazaré, quando falou com Maria, e disse o quê? Isso aí. A tua prima Isabel Vai. tá grávida. E esse já é o 5º mês daquela que antes era... Estéreo. Tá vendo? Quem contou a bênção de Isabel
Foi o próprio anjo. E tem gente que fica preocupado, né? É isso aí. Quer ficar contando, né? Eu não preciso colocar minha bênção no outdoor. Foi Deus que deu. Não, porque, gente, ninguém. Ela escondeu a gestação, mas não consegue esconder um filho. Exatamente. A bênção foi exposta para todo mundo. E eu achei bem interessante, eu pesquisando sobre a questão dos nomes, né, deles, achei muito interessante. Que Zacarias, o nome de Zacarias, o sentido é Deus se lembrou. Achei muito interessante. Quanto tempo que ele estava orando, e naquele momento que ele recebeu aquela resposta, né, como você mesmo disse, ele estava orando já há algum tempo. Então é como se, naquele momento dele entregar aquele incenso, Deus mandasse Gabriel e falasse, ó, me lembrei dessa oração. Diga pra ele que eu lembrei. Olha só a resposta. Eu me lembrei, né? E Isabel tem tanto um significado de consagrada a Deus, ou Deus é abundância. E quando eu vi esse sentido de Deus é abundância, gente, não foi só um filho. Foi João Batista. Foi uma bênção que transbordou. Ela não foi mãe de filho. Ela foi mãe daquele que preparou o caminho para o Salvador. Que Jesus disse Sabe? que foi o maior. O maior homem nascido de mulher. Demorou na visão deles, mas quando Deus fez, meu irmão, Deus fez um negócio que foi... Não vou falar nem que foi completo, não, que dá nem para falar. E o lindo que você está dizendo que Deus se lembrou é que o templo era Jerusalém. Zacarias morava em Hebrom. Isabel estava em casa. Porque as mulheres não iam, né, para o serviço sacerdotal. E Deus disse o que através de Gabriel? Tua esposa vai gerar um filho. Deus estava se lembrando de quem estava longe. Olha que coisa linda. Porque às vezes existem orações que nós fazemos aqui em Jerusalém, como foi o caso de Zacarias, que atenderão necessidades lá em Hebrom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso não é profético? Não é. Coisa linda. Quantas orações nós fazemos aqui na igreja, às vezes ao pé da nossa cama, às vezes dirigindo o carro, Aqui no Papo de Eu Bíblia. ia Aqui no falar Papo agora, de assim, Bíblia. às às vezes por pessoas que não estão presentes. Aleluia. Muitas orações que nós fazemos são por pessoas que não estão ao nosso lado, Aleluia. por pessoas que não estão ali naquele momento com a gente. Glória a Deus. Só que Deus se lembra, ouvindo a nossa Aleluias, oração aleluias. e atendendo a necessidade que ele E eu glorifico o nome do Senhor, que nós recebemos muitos testemunhos, pastor, sobre isso aqui no Papo de Bíblia, né? Pessoas que nós estávamos no momento de oração aqui, receberam essa oração e têm testemunhos. Isso é lindo demais, irmão. Isso aqui é profético mesmo aqui. E eu fico impactado porque o texto fala assim, ela vai gerar. No verso seguinte fala assim, as pessoas vão se alegrar. Uhum. E aí quem é? João Batista. É algo que é grande. Então assim, isso é profético para você. Talvez você, como eu, acordou um dia angustiado, ou tá angustiado agora, falando assim, meu Deus, será que acabou? Mas Deus está dizendo para você, você vai gerar. Aleluia. E o que você vai gerar, as pessoas que estão à sua volta vão se alegrar. Pastor, mas eu não tenho ninguém na minha volta que gosta de mim. Fica tranquilo, Deus vai fazer com que pessoas se aproximem de você. Aleluia. Porque o que Deus vai gerar na sua vida é grande. E o que ela gerou foi a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o significado do nome de João, né? E é interessante porque as pessoas questionam, né? Como que vai ser o nome? É Zacarias? É o nome do pai? Não. Né? Aí Zacarias vai, ok, é João. E as pessoas questionam, mas por que João? Não tem ninguém da sua família que tem esse nome, né? Mas foi seguindo à risca tudo que Deus falou. Não tem ninguém, Tudo que Deus mas falou. ele vai ser o primeiro. Ele vai ser. E mais, né? Porque ele fala, é João Batista e o texto vai dando as características de como ele seria. Irmãos, que E quantas como foi vezes- agraciada. E quantas vezes você é o primeiro da família? Isso aí, primeiro. Aqui, pastor, isso é pra você, hein, Gustavo? Você é o primeiro da família. E é agraciado, porque assim como Deus veio falando de João Batista como ele seria, Verdade. a história do Gustavo também é assim, meu filho. Verdade. Antes dele nascer, Poliana tinha uma dificuldade muito grande para engravidar. E Deus falou que ele viria da maneira que ele viria, como que ele viria naquele ano,
como no foi tempo aqui. dele, como ele E seria. assim, é espetacular. Então, meu filho, isso é profético para sua vida também. Aleluia. Primeiro da O família. que Deus tem para sua vida é grande, Aleluia. igual foi o João Batista Amém. profetiza sobre a sua vida. Glória Amém. a Jesus. É isso aí. Rapaz, eu senti aqui. Glória a Deus. É Senti isso aí. É E isso. assim, eu acho lindo. Você falou algo, o pastor Apoliano, que eu gostei demais. Você disse assim que às vezes as pessoas querem algumas bênçãos para mostrar Jogar, para os é outros. isso. Né? Isabel não só não fez isso, como ela se tornou o socorro para a vida de alguém. Isso aí. Porque quando Maria recebeu a visita do anjo, foi cheia do Espírito, passou a gerar a Jesus, gente, 2000 anos atrás, num vilarejozinho chamado Nazaré, uma moça que estava noiva, aparecer grávida, Uhum. pensa no tamanho do escândalo, Sim. pensa no tamanho da confusão que isso não foi. Ela sabia que um vento estava vindo. E para onde ela foi? Para casa Isabel. de Isabel. Isso é verdade. Aleluia. E a casa de Isabel se torna para ela um refúgio. Sim. Então, às vezes, existem coisas que a gente não viveu ainda, como era o caso de Isabel, mas que quando passarmos a viver, seremos refúgio para novas Aleluia. gerações. Aleluia. Eu creio, Jesus. Glória a Então, Deus. posta essa palavra. Seremos refúgio para outras pessoas. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, isso aí, o pastor Márcio, é uma palavra para você. Amém. Porque eu sei que você estava dizendo assim, poxa, algumas coisas eu não vivi ainda, alguns planos não aconteceram, algumas questões não chegaram ainda. É Deus dizendo, fica tranquilo. Amém, Jesus. Aleluia. Porque quando chegar o seu tempo, vai ser refúgio para outros. Aleluia. Creio, Senhor. Vai ser Aleluia. amparo para outros. Então, possa, Senhor. Vai ser abrigo para outros. Eu sinto Deus para te falar isso aqui. Aleluia. Aleluia. Vai ser abrigo de Deus para outras pessoas. Aleluia. Vai ser socorro de Deus para alguém. Então eu acredito que esse podcast Papo de Bíblia é a casa de Isabel para muita gente. Aleluia. É o lugar que Deus levantou para abrigar pessoas, Amém. para ajudar outras pessoas. Creio. Para você dizer Aleluia. assim, olha, tô no 5º mês ainda, nem nasceu. Mas pode ficar tranquilo que já tá pulando de alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo. Meu Deus. Recebe essa palavra. em nome de Amém. E aqui, Papo de Bíblia é assim. O Espírito Santo de Deus tem liberdade, irmãos. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos continuar, irmão. Então, quase uma hora aí. Vamos fazer o podcast maior da passar? história. Vai passar? Vai passar? A gente para e começa o outro, já zera. É. Que benção. Mas, pastor. irmão, nós estamos já quase caminhando pro Que fim. benção. Mas eu só quero compartilhar o finalzinho aqui. Pode compartilhar. Porque vai falar que quando Maria vai visitar Isabel, quando ela chega e ela fala, a criança que está dentro é cheia do Espírito Santo. Isabel é cheia do Espírito Santo. Aí depois, lá na frente, quando o neném nasce, Zacarias é cheio do Espírito Santo. Aí eu vejo o seguinte, toda família cheia do Espírito Santo. Coisa linda. Aleluia. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, você que tá aí. A sua família, não é só você. Aleluia. Ah, mas meu filho, pastor, você não conhece a minha realidade. Eu não preciso conhecer, não. Porque Deus sabe da sua realidade. E é por isso que Ele colocou você aqui para ouvir essa Aleluia. palavra nesse Glória a dia. Deus. A sua família vai ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Ah, mas meu filho é traficante, não importa. Deus vai encher ele com o Espírito Santo. Eu creio. Ah, mas a minha filha é prostituta, não importa. Deus vai encher ela com o teu Espírito Santo. Ah, mas o meu esposo, você não sabe, ele é um alcoólatra, ele é um drogado. O Senhor vai salvar ele, vai ser cheio do Aleluia. Espírito Em Santo. nome de Jesus. Toda a sua família vai ser cheia do Espírito Santo. Eu acredito muito nisso, pastor. Eu creio. Eu acredito muito nisso, que Deus vai chegar o tempo, porque eu acredito num avivamento antes do arrebatamento da igreja. Eu acredito que os dois extremos vai estar próximo à vinda de Jesus. O povo cheio do Espírito Santo e o abandono de fé.
mas para aqueles que se apegarem a Cristo, todos nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluias. Todos nós vamos vencer. É luta, é adversidade, é perseguição, não tem problema. Nós somos cheios do Espírito Santo, somos cheios de Deus, como foi essa família maravilhosa que tanto nos inspira. Gostei disso, uma família cheia do Espírito Santo. Eita, glória. Glória a Jesus. Começou com um sacerdote que ficou com medo e terminou com uma família cheia do Espírito Santo. Aleluia. E não é isso que nós tanto desejamos? É isso. Não é para isso que nós oramos? Não é o que nós almejamos? Que o pai, a mãe, os filhos, e vamos estender os netos, os Aleluia. sobrinhos, os Aleluia. avós, os primos, que Eu todos creio, sejam cheios do Espírito. Não é essa a promessa de Deus em Joel? Que nos últimos dias derramarei do seu Espírito sobre os vossos filhos, vossas filhas, os servos, os idosos, sobre todas as pessoas. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para nós. É isso que nós desejamos e cremos. Aleluia. Então a gente vai fechar aqui. Então, com essa palavra linda. Glória. Irmãos, agora chegou. Não acabou ainda não. Calma aí. Pelo amor de Deus, você vai receber a nossa oração aqui. Jesus vai curar agora, através da Em oração. nome de Jesus. Pela palavra ele já limpou, né? Eu creio. Já purificou, já transformou. Agora o Senhor vai manifestar a glória dele Eu por creio. meio da oração. Aleluia. Assim como o Senhor ouviu aquela oração de Zacarias, ele vai Aleluia. ouvir a nossa oração. Vai ouvir a sua oração agora, você Aleluia. clamando pela sua família. Olha que lindo você falando, Senhor, eu também quero gerar. Olha que lindo você falando, Senhor, me dá, Senhor, me dá porque eu vou cuidar. Me dá que eu vou ter zelo. E Deus vai falar assim, é hoje. Querido, eu creio. Também creio. Então, em nome de Jesus, antes de você colocar aí seu copo com água, a sua roupa para você consagrar através da oração, você vai enviar. Ó, separa uns 10 amigos aí e fala, agora é hora da oração. Tenho certeza que Deus vai falar contigo, o Senhor vai realizar. Aleluia. E nós vamos orar em 3 áreas: finança, saúde e família. Família. Então eu vou orar pela família. O pastor vai orar pelas finanças. E a pastora Poliana Amém. Saúde. vai orar pela saúde. Amém? Amém. Então vamos levantar um clamor. Amém, Jesus. Pai eterno, Deus santo, Ó Deus. estamos maravilhados, Senhor, com a tua palavra. Aleluia, Jesus. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos a Ti, porque sabemos da importância da Sim, oração. Aleluia, Jesus. E neste momento, Senhor, eu quero clamar pelas Em famílias. nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, as famílias. Meu Pai, cuida, Senhor, da família. Cuida do marido, da esposa, dos filhos. Meu Deus, traga unidade. Assim, Senhor, como essa família foi uma família cheia do Teu Espírito. Foi uma família, Senhor, que fez a diferença nessa terra. Aleluia, Senhor, eu Jesus. profetizo que famílias que outrora, Senhor, estavam destruídas, que famílias, ó Deus, que a sociedade falava, não tem nada aí, não vai sair nada daí. Eu quero profetizar, Senhor, que vai ser uma Em nome família do que o Senhor Senhor vai Jesus. usar. Serão testemunhos, ó Deus, que vão ser grandes diante da sociedade. E muitos se alegrarão com o que vão ver, ó Deus. Eu profetizo, Senhor, sobre o pai, sobre o filho, sobre a esposa. Eu profetizo, Senhor, aleluia, Em nome do que essa Senhor família vai ser a família do céu na terra, aonde nós iremos nos alegrar. Por isso, Senhor, sou grato a Ti pelo que o Senhor tem feito na minha casa, Eu creio. na minha família, Eu creio. pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, na família dos Teus filhos, no Brasil e no mundo. O Aleluia, quanto o Senhor tem levantado homens e mulheres nessa geração para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Aleluia. para levantar que a família ainda, aleluia, é o padrão que o Senhor exige para uma Aleluia, sociedade Jesus. forte, para uma igreja forte. E é por isso, ó Pai, que eu abençoo as famílias agora, que os casamentos sejam fortes, que os filhos sejam criados, Senhor, com temor, Em e que a nome bênção do Senhor Jesus. esteja sobre a Em família. nome de Em Jesus. nome Pastor de Jesus. Josué. Em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai amado, nós te Oh, louvamos Jesus. por essa oportunidade de estarmos aqui, Sim. reunidos para falarmos da Tua palavra, Oh, Senhor, obrigado. por esse veículo que o Senhor preparou Aleluia. para a divulgação do Teu reino.
Eu creio. Te louvamos, ó Senhor, por cada pessoa que assistirá a este podcast. Aleluia. Aos cortes, a ele completo, que cada família, que cada casa seja alcançado por tua bênção, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro agora especificamente pela área financeira. Tu és Deus que abre portas. Sim, meu Deus. Tu és Deus que providencia. O Senhor prepara a mesa no deserto. Que em nome de Jesus essas famílias possam vivenciar a tua provisão. Sim, meu Deus. Possa, ó Deus, vivenciar o teu milagre na dispensa, nos negócios, na organização financeira. Dê sabedoria aos teus filhos para gerir os recursos que o Senhor colocou em suas mãos. Dê a porta necessária àquele que está em aflição e precisando de um milagre. Mas, Senhor, direcionado por ti, eu oro pelas finanças dos teus servos agora. Sim, meu Deus. Pastor Márcio e a pastora Poliana. Meu Deus, eu oro por eles, por essa casa, por essa família, por esta empresa. Crendo, ó Deus, que os projetos que estão no coração dos teus servos hão de se concretizar. Teus servos, ó Deus, têm a vontade, o desejo de serem patrocinadores da tua obra. Teus servos têm o desejo, ó Deus, de investir no teu reino. Em nome de Jesus eu oro agora. Que o Senhor tire das gavetas, tire, ó Deus, do papel os projetos, ó Deus, que tu deu para os teus servos e que esses projetos se concretizem. Eu creio, ó Deus, que tu és aquele que levanta patrocinadores. Eu creio que tu és aquele, ó Deus, que levanta mantenedores e os teus servos serão um dos tais. Eu creio, ó Deus, que ouviremos testemunhos de portas que o Senhor abrirá. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está colocando os teus filhos no caminho da tua promessa para viver todos os teus planos e propósitos. Nós cremos nisto e veremos a resposta dessa oração, porque oramos em nome de Jesus. Pastora Poliana. Senhor, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus, o Jeová, Rafá, aquele que cura, Senhor. Que não há, ó Deus, nenhuma enfermidade, Senhor, que possa permanecer de pé diante do teu nome. E por isso, Senhor, eu clamo pela tua presença agora nos lares, Senhor, nessas famílias. Senhor, se há alguém enfermo, Senhor, se há alguma inflamação, alguma infecção, eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus. Também eu clamo a ti, Senhor, que o Senhor possa visitar os hospitais nessa hora. Você que está ouvindo essa oração, que tem alguém da tua casa que está no hospital, levante um clamor sobre a vida dele, porque o Senhor vai visitá-lo agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a cura, nós declaramos que aquilo que o médico deu como diagnóstico, o Senhor é o médico dos médicos e Ele é capaz de mudar diagnóstico, de reverter situações, e eu creio que o Senhor está trazendo a cura, derramando a cura neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu também venho clamar a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame uma cura, um refrigério de alma, Senhor, para as doenças emocionais que tem afligido, Senhor, o nosso tempo. Toda depressão, todo espírito de ansiedade, de síndrome do pânico, Senhor, de burnout, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. E eu quero em especial, pela palavra que nós trouxemos nesse episódio, orar para você que é mulher, que tem o desejo de ter um filho, mas recebeu um diagnóstico dos médicos que é impossível. Assim como eu um dia recebi um diagnóstico de que era quase improvável. E hoje sou mãe de filhos. O Senhor não me concedeu apenas um, mas derramou uma bênção dobrada sobre a minha vida. E me fez mãe de filhos. E filhos com promessa do Senhor, filhos escolhidos pelo Senhor. Senhor, eu clamo agora, Senhor, faz dessa mulher mãe de filhos. Cura, Senhor Deus, toda enfermidade. Se tiver algum nódulo, algum tumor, que esteja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você vai gerar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que bênção, pastor. Meu pastor, Deus abençoe. Alegria, tá? Obrigado. Obrigado, pastor. Que tempo precioso, Obrigado. tá? Irmãos, foi, ó,
Benção. Pastor, que benção. Glória a Pastor, Deus. como o pessoal te encontra? Como o pessoal É te facinho. acha? Facinho. Hoje em dia tá tudo na rede social, né? No Instagram, Josué Monteiro PR. Facinho, Josué Monteiro PR. No YouTube é o contrário. É PR Josué Monteiro. Aí. Facinho. Josué Monteiro PR, Instagram. YouTube, TikTok. PR Josué Monteiro. Ai, o TikTok eu tô precisando. Vão entrar no TikTok. O TikTok tem muita gente lá que precisa dessa Eu sei que a palavra. galera mais jovem gosta do TikTok. né? TikTok Gente, mas é benção. tanta rede social, é Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu confesso que eu também YouTube. tenho meio preconceito com o TikTok, na minha cabeça Eu processa preciso, muito, mas vamos é resolver, bom. Mas vamos resolver esse negócio. Tem do muita TikTok. gente falando bobeira lá, pastor, a gente tem que ir lá falar de Deus. verdade. Expandir o Então, reino tá lá. precisando disso aqui, ó. É Vamos lá isso expandir aí. o reino. É isso aí. aí. E pro TikTok, vamos resolver isso também. Mas no TikTok vai ser Josué Monteiro PR também. Não tem pra onde fugir. E o telefone é o mesmo da Rafa, que falou que semana passada. 27 992 78 18 98. Ô, glória. Vai lá, gente, segue o pastor. Tem um canal no YouTube lá com muitos seguidores que eu já sei, que eu vi lá. Tem mais de 20 mil pessoas lá. Vamos lá seguir. Então, segue irmão, lá e segue a gente. Isso aí. Então, ó, você que quer receber conteúdo de qualidade de um grande homem de Deus, né? Uma família, né? Você viu aqui a esposa, meu Deus do céu. Então, assim, uma família muito abençoada. Então, você também vai ser abençoado. Então, entra lá, compartilha, curte, esteja pertinho do conteúdo, porque é abençoador. Amém? Amém. E aí, eu peço a você, em nome de Jesus, compartilha. Foi o que eu falei aqui no começo, vou reforçar. Não te custa nada, irmão. Você entrar no canal, você, né, se inscrever, curtir, comentar. Comenta aqui o quanto essa palavra falou com você. Pastor Márcio, o nosso objetivo aqui é expandir o reino, falar da palavra. Se você compartilha, você está fazendo parte desse projeto junto com a gente. Isso. E tá abençoando e tá sendo abençoado. Glória a Isso Deus. aí. Então, queridos, ó, Deus abençoe a sua vida. Pastor Josué, muito obrigado. Nós que mais uma agradecemos. vez. E até o próximo Papo de Bíblia. Deus abençoe. Tchauzinho. Tchau, tchau.